escolha do investimento certo para a aposentadoria é talvez a decisão financeira mais importante que alguém pode tomar na vida. E aqui no Brasil, né, com tanta opção, o caminho pode parecer bem confuso. Hoje, a gente vai tentar clarear um pouco essa estrada. Essa é literalmente a pergunta de R$ 1.000.000. É melhor em ações, fundos, imóveis, previdência privada? A resposta para essa pergunta pode definir a qualidade de vida lá na frente, por décadas. Então, hoje a gente vai colocar um desafiante mais moderno no ringue, o ETF. É uma sigla para Exchange Traded Fund, mas, para simplificar, pense nele como uma cesta de investimentos que é negociada na bolsa de valores, como se fosse uma ação. Vamos descobrir se essa tal cesta tem o que precisa para garantir um futuro mais tranquilo. Olha, o nosso roteiro de hoje é quase uma série de duelos. Primeiro, vamos dar uma olhada no risco de apostar tudo em uma coisa só. Depois, a gente entra nas armadilhas das taxas. Aí, comparamos com os investimentos que são os favoritos dos brasileiros. E, no final, a gente revela o que seria a vantagem decisiva dos ETFs. Vamos lá. A aposentadoria é uma maratona, sabe? Não é uma corrida de 100 metros. Cada decisão de investimento que se faz hoje vai se multiplicando ao longo de décadas. E o objetivo é construir um patrimônio que trabalhe por nós, e não o contrário. Certo, primeira batalha. Muita gente sonha em achar a próxima Magazine Luiza e de repente ficar rico. Mas a verdade é que investir em ações individuais é uma aposta de altíssimo risco. É como colocar todas as fichas em um único cavalo. Vamos pensar no caso da Oi. Era uma gigante das telecomunicações, uma das maiores empresas do Brasil. Parecia uma aposta super segura, não é mesmo? Muita gente investiu pesado, sonhando com a aposentadoria. Só que a realidade foi brutal. E esse número aqui ilustra o pesadelo. Uma queda de mais de 95%. Fortunas foram simplesmente destruídas. E a Oi não é um caso isolado, não. Varig, Sadia, Aracruz, a lista de empresas que pareciam sólidas e que colapsaram é bem longa. Esse é o risco da aposta única. E este slide aqui mostra a solução de um jeito bem visual. À esquerda, a gente vê o efeito dominó. Se a única empresa em que se investiu quebra, o patrimônio vai junto. Mas olha só à direita. O ETF funciona como uma estrutura de proteção. Ele investe em dezenas, às vezes centenas de empresas. Se uma delas falha, como a Oi, ela é simplesmente substituída por outra. O conjunto todo continua forte. É a segurança da diversificação de forma automática. E para quem pensa, mas eu sou bom em escolher ações, aqui vai um balde de água fria. Pensa bem, se os profissionais que ganham milhões e passam o dia inteiro só analisando o mercado não conseguem bater o desempenho médio desse mercado na maioria das vezes, quais são as chances de um investidor amador conseguir? O ponto principal é muito mais inteligente ser dono do mercado inteiro do que tentar adivinhar qual vai ser a empresa vencedora. Agora vamos para a segunda batalha, e essa aqui é contra um inimigo silencioso, as taxas. Fundos de investimento tradicionais e planos de previdência privada podem até parecer boas opções, mas eles escondem custos que vão comendo o patrimônio ao longo do tempo. Essa tabela deixa a diferença bem clara. Vamos focar na primeira linha, de custos anuais. Compara a taxa de um ETF, que muitas vezes é menor que 0,15%, com as de fundos e previdência, que podem chegar a 3%, mais taxas extras. É uma diferença de 10 a 20 vezes. E agora olha a última linha, liquidez. Com ETFs, o dinheiro está disponível no mesmo dia. Nos outros pode ficar preso por meses. Custo alto e dinheiro preso é uma combinação bem perigosa. Uma diferença de 2% ao ano pode parecer pouco, mas o efeito dos juros compostos é devastador. Olha só esse gráfico. As duas barras começaram com o mesmo valor investido. Depois de 30 anos, a barra da esquerda, do fundo tradicional, é metade da barra da direita do ETF. Para onde foi toda essa diferença? Foi consumida pelas taxas. É uma fortuna que vai para o bolso do banco e não para a aposentadoria de quem investiu. E a gente precisa falar abertamente da previdência privada. Para a maioria das pessoas, é um produto péssimo. Pensa nas camadas de taxas. Tem a de carregamento, que já tira um pedaço do dinheiro antes mesmo dele começar a render. Depois vem a taxa de administração anual, que costuma ser altíssima. E às vezes tem até uma taxa de saída. É uma corrida que já se começa com peso nas costas. Vamos agora para a terceira batalha, contra os queridinhos do Brasil, imóveis e tesouro direto. Eles fazem parte da nossa cultura de investimento, mas será que eles são as melhores opções para o crescimento de longo prazo? O sonho da casa própria ou do imóvel para alugar tem problemas sérios quando o assunto é aposentadoria. Primeiro, os custos não param. IPTU, condomínio, manutenção.
Vender é caro e demorado. E se o inquilino sai? A renda acaba, mas as contas continuam chegando. E, além disso, é o mesmo risco da ação individual. Todo o capital concentrado em um único ativo, em um único bairro, em uma única cidade. E quando a gente olha os números, a história fica ainda mais clara. Historicamente, o retorno real dos imóveis no Brasil, já descontando a inflação, fica ali entre 4% e 6% ao ano. Já os ETFs de ações, por outro lado, entregaram retornos de 7% a 10% acima da inflação. Essa diferença no longo prazo é simplesmente gigantesca. E o Tesouro Direto? Bom, ele é um excelente instrumento, mas não como motor principal de crescimento. O ideal é vê-lo não como um competidor, mas como um parceiro. Ele é a parte segura da carteira, a âncora. Mas os ETFs de ações são o motor que vai impulsionar o crescimento do patrimônio ao longo das décadas. A combinação dos dois é que é poderosa. Então, depois de todas essas batalhas, a gente chega à conclusão. Os ETFs não vencem por um único motivo, mas pela combinação imbatível de fatores que nenhum outro tipo de investimento consegue oferecer de uma forma tão eficiente para o longo prazo. Vamos resumir tudo nos 4 pilares que juntos formam essa vantagem decisiva. Começa com a diversificação, que é a proteção contra o risco. Soma-se a isso os custos, que são baixíssimos, o que garante que o retorno fique com quem investiu. E tudo isso com total simplicidade e transparência. E, por fim, a liquidez, que dá a flexibilidade para ajustar a rota quando for preciso. E este é o ponto final. O crucial é que, ao juntar todas essas peças, o potencial de retorno, a segurança pela diversificação, os custos baixíssimos e a facilidade de usar, os ETFs de ações se destacam como a ferramenta superior para construir riqueza e garantir uma aposentadoria tranquila. E agora, a reflexão final é mais pessoal. Vale a pena olhar para a estratégia atual de cada um? Ela está realmente otimizada para vencer essa maratona de décadas? Está protegida dos riscos e dos custos que podem sabotar o futuro? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar uma vida financeira.